Bem-vindos ao Like Us Training, o melhor programa de desenvolvimento pessoal do Brasil. Aqui você encontra informação, conselhos e dicas adquiridas através de décadas de estudos, pesquisas, além de experiência em ramos como psicologia, dinâmica social, persuasão e influência, para que você possa melhorar em seus relacionamentos, carreira e estilo de vida. Quer saber mais? Confira então o podcast desta semana. Certo, DA, chegamos aqui agora com a conclusão, né? Continuação, basicamente, da gente explicar para a galera o que é a oferta emocional, que tomara que o pessoal já tenha entendido, já tenha começado a sacar que a gente, como a gente terminou na última, falando que a gente está olhando além das palavras, né? A gente está olhando para significados que estão por baixo das palavras, os pedidos que as pessoas envolvem, as emoções que envolvem todas essas palavras que usam e simplesmente não pegar o que ela está falando, pá, pum, e ser cru com isso aí, né? E aí, DA? Salve, meu querido Edward Ross, salve todos vocês das principais plataformas aí que estão ouvindo o nosso podcast Lust, podcast do Like Us Training. E só para contextualizar vocês, a gente está falando de relacionamentos, tá? O mês de dezembro é dedicado a relacionamentos. Ofertas emocionais esse domingo, né? Bonita. O último também. Eu gosto dessa expressão, ofertas uma boa, né? Emocionais. Parece que é slogan da Casas Bahia ou algo parecido assim, mas na verdade a gente tem que trazer um pouco realmente desse lado da propaganda, que é o lance de você falar um oferecimento, né? Exato. Mas, realmente, peraí. Então, tem muito sentimento envolvido. A gente tem essa coisa. É complicado, né, cara? A gente tem essa coisa da propaganda, né, Dea? E a gente mencionou até domingo passado. A gente terminou falando da frase do Dale Carnegie, que é interessante a gente observar e olhar um pouco mais profundamente para isso, né? Falando que lembre-se... Ou profundo aí de novo. Ou profundo. Só que nesse caso significa... Bom, é sempre significado, né? Mas vamos lá. Ele falando que lembre-se que quando a gente está lidando com pessoas, lembre-se sempre, estamos lidando com criaturas emocionais. Somos emocionais. Todo mundo gosta de pensar que é lógico, que é racional, que gosta de pensar, mas, mano, a gente já falou... Toda propaganda, toda indústria de marketing, propaganda e de anúncios no geral, ele trabalha simplesmente com o seu emocional. Por que você acha que, a galera tá querendo, por que você acha que tanto você quer uma Ferrari ou uma Lamborghini, se não tem o emocional exatamente envolvido nisso? Quando você vê em filmes, quando você vê, sabe, isso aí é o que eles chamam de branded content. Você acha que você assiste o Bad Boys e tá lá o Will Smith com a Ferrari dele, você acha que não tem ali o marketing rolando e faz você querer aquela coisa, né? Querer aquele carro, querer aquele estilo de vida e ainda, além do mais, né? Você está sendo, entre aspas, manipulado, né, Dea? Ainda tem a situação que é da natureza humana, né, cara? A gente vai fazer a maioria das situações pensando na forma individual. Então a gente vai querer que a outra pessoa resolva os seus problemas a partir das soluções que eu estou dando, ou seja, não, acho melhor você fazer isso, mas espera aí, tá tendo uma análise mais profunda, algo mais de embasamento. Não, a gente vai sempre projetar na outra pessoa, né? Mas cara? É cabuloso, DA, para explicar para o ouvinte que vai ter quem entende muito bem e vai ter quem... Não, peraí, o que esses caras estão falando? Porque vamos lá, se você assiste uma propaganda da Samsung, mostra lá o Galaxy novo, alguma coisa, e você decide comprar, você acha que essa decisão é racional, que você falou, olha, eu racionalmente preciso de um celular novo, esse parece ser um celular bom, aqui Samsung, o pessoal diz que é um celular bom, então eu vou comprar. Só que, cara, aquela propaganda, ela já colocou aquilo para você, que a decisão de comprar o celular, ela veio muito antes de você explicar. Que na hora que você está decidindo, na verdade, você está justificando a decisão por qual você já fez a decisão emocional de ter comprado aquilo. Se você entendeu isso aí, você já está um pouco mais adiante dos demais, né? Então, para a galera começar a entender, você citou na semana passada filmes.
E sempre vou citar cara, filmes. não, mas não necessariamente a citação de um filme, né? Mas quando você assiste um filme, hoje em dia, vamos lá, a capacidade minha, atração, sedução, persuasão, entender o que acontece numa cena, entender o que se acontece com as pessoas, entender pessoas melhor, entender mulheres melhor, passa por uma divisão, onde eu passei a ver o filme. Por exemplo, você me deu a sugestão de ver Chuck. Eu achei horrível. Achei a atuação horrível, aquela coisa toda. Mas você me relembrou exatamente do caso. Não, peraí. É para você observar certas coisas em tudo que acontece na cena. Eu não estou pedindo para você ver se o boneco te dá medo, não. Mas, é óbvio que não dá. Claro. Eu dou gargalhada quando ele aparece. Não, é horrível. Eu rolo de rir, não, né? Mas o mais interessante, Dea, é que se a gente pegar e realmente ter esse olho que a gente está indicando aqui para o extraordinário, para o ouvinte pegar e começar a perceber mais do que está acontecendo, aí todo santo filme, cara, de qualquer filme que você for assistir, vai ter coisa, cara. Exato. A oferta emocional, ela tá em toda a cena, ela tá em todo filme, ela tá em toda conversa, ela tá em todo livro. Então, se você conseguir já perceber motivações e decisões, se você já consegue olhar uma história e já consegue olhar um pouco abaixo, um pouco além, né, aquela camada abaixo do que simplesmente está acontecendo ali, você vai ver que até um filme que nem Rambo pode ter, né, uma oferta emocional muito forte por trás daquilo, certo? O que você está falando, basicamente, também é observação da contextualização daquela obra, enfim, de tudo que você consome. Deixa eu dar puxar um lado que eu pensei exatamente hoje, antes de vir aqui para a gravação. Pode passar para o campo da música, por exemplo. Sim. Quando a gente fala para vocês, nossos ouvintes, tomem cuidado com os ídolos. Né? Boa você ter relembrado dessa, viu? Tomem cuidado. E eu acho que você não está falando de ídolo. A gente está sempre buscando também, por exemplo, eu não curto sertanejo, mas não tenho nada contra especificamente. Sim, tem aquela convenção social de sertanejo ser música de corno, porque as músicas estão sempre lamentando e chorando por amor, mas você que está sempre levantando essa hipótese, essa carta. Tem que tomar cuidado com mas assim, tomar cuidado no sentido... Qual sentido? Em todos, dentro das contextualizações que eu acabei de falar. Eu acho que não é cuidado que a galera tem que ter. Abre o olho e percebe que se você está ouvindo aquilo, você está comprando para si e está colocando no coração. Mas a cautela vale, claro, mas, né, é só perceber. Sim. Né? O ponto que eu observei hoje, antes de vir para cá, e legal que calhou exatamente com esse podcast... foi o fato que eu sou fã incondicional de Ramones. Certo. Né? Sou Também curto. Fãzaço de Ramones. Eu percebi que, indiretamente, eu levei a minha vida de uma forma muito discreta. Uhum. Apesar de ser comunicativo, apesar de... um pouco tímido, um pouco mais... Não, mas nem vou falar de timidez, mas vou falar de introversão. Reservado. mesmo. Introversão mesmo, Hoje eu notei que uma das situações, por eu ser reservado, e ainda sou, não gosto de expor minha vida e tudo mais, foi porque eu nunca ouvi ou li nada a respeito de Ramones, a não ser as músicas deles. A não ser o que saía ali, do trabalho. Ou seja, eu nunca ouvi dizer... Claro... eu sei que teve escândalo de drogas com o Joey, cara, né? Tem não só isso. Teve o Johnny roubando a mulher do Joey, a criação de uma música. Ou seja, tem muito relacionamento. Mas o lance quando você vai fazer uma observação e vai observar o contexto, é preciso você observar minuciosamente, atenciosamente tudo que cerca. Nesse sentido da música eu estou falando o quê? Eu poderia ficar só limitado à música. Uhum. Ou seja, vai lá o rock do Ramones, beleza, 1, 2, 3, 4, Gaba Gaba Hey, beleza. Você está dizendo que talvez quando a gente coloca e usa aqueles ditados antigos, tipo, se colocar no lugar do outro, ou se colocar, sabe? Eu acho isso fundamental, cara. Então, é isso, né, que você está dizendo. Eu acho fundamental. E se colocar no lugar do outro, eu acho que a maioria, qualquer um fala, não, eu sei me colocar no lugar do outro. Muita calma.
Eu acho que você está se imaginando como é que deve ser a outra pessoa. Isso não é se colocar no lugar do outro. Exatamente. É você imaginar, inclusive, o quanto de dor as pessoas podem sentir. E não é só olhar para um aspecto da vida e imaginar como é viver aquilo, né? E dor não é apenas física de porrada e tudo mais. Tapas. É você ter a dor mental também, a psicológica. Mas isso aí parece que a gente está falando de fatalidades da vida. Isso é óbvio, tem em tudo, né? Só que é louco, porque quando a gente fala no âmbito de comunicação, como é que os caras vão começar a falar melhor com mulheres, como é que vão falar melhor com pessoas da família, com os amigos e com os colegas? É só entender, cara, que existe... Quando aquela gata fala uma coisa, eu gosto de café. Sabe? Parece... Né? A gente falou semana passada tudo. É o lance do contexto, né, cara? Não é só contexto. Eu sei que não é só porque contexto, é o emocional, é o contexto emocional, perfeito, na verdade. É o contexto emocional. Quando eu falei do Ramones, a situação é... Os caras levam um jeito de vida, de trabalho, porque é um trabalho também para eles. É uma forma que eu me identifiquei. Assim como muitas situações são passadas para vocês, ou o caso que o Edward acabou de falar, da mulher, café, por exemplo. Você gosta de café? Eu gosto de café. Você pode detestar café, mas espera aí. Se você não abrir uma conversa com ela a respeito do que ela acabou de perguntar... Ou se você acha que ela só está falando de café... Ou se você acha apenas que ela está querendo saber se você gosta ou não de café, ela quer, na verdade... E aí que entra a qualificação, né, DA? Porque a palavra-chave não é café. E a palavra-chave não é o fato dela gostar, é o gosto. É o gosto. Ela tá falando do que ela gosta. Ela tá abrindo o coração. É o verbo e não o substantivo. Ela tá abrindo o coração para você. Aí o cara fala, legal, eu não gosto de café. Acabou. E tipo assim, é uma troca. É aquela coisa da jujuba, lembra falando, né? A jarra com a jujuba. Ela jogou uma coisa, você jogou outra. Mas, cara... A partir do momento, que nem eu falei semana passada, cara, a partir do momento que você consegue reconhecer essa oferta emocional, você consegue se voltar para ela e reagir de forma positiva a ela. Que a gente estava falando, por exemplo, daqueles tóxicos, né? Sim. E um que era o desprezo, que quando você fala, eu gosto de café, e você fala, legal, você basicamente está desprezando. E eu dei a analogia semana passada. Ela é igual segurar a mão ali para dar um high five em você e você deixar... ela no vácuo. E aonde? E agora que a gente vai ter até um quiz, talvez, que a gente pode colocar nisso aí. Boa. Porque você falou dos negativos, de você ser crítico ou de você... Qual que era o outro negativo? Defensivo. E é interessante, porque, cara, lembra que eu falei sobre jornada, né? Jornada emocional. Que se você quiser... seduzir, atrair, ter um bom relacionamento, você sempre tem que mexer com o emocional dela. Você sempre tem que mexer com o emocional das pessoas, até quando você conversa. Os melhores amigos e os amigos que você mais curte, que mais curtem você, são amigos que você tem umas conversas que, cara, pode ser sobre futebol, mas você conversa sobre futebol, você fala daquela final, e quando rolou isso e vocês entram num momento, e vocês têm aquela troca, onde um fala do sentimento, e vocês entendem, já existe esse entendimento que vocês estão falando algo muito maior do que simplesmente o jogo, de que cada lance tinha muito rodando naquele lance, de que cada gol seria uma tragédia ou uma glória, né? Sabe um link que eu fiz enquanto você estava falando? Não sei nem se eu vou fugir muito do assunto, mas um link que eu fiz agora foi uma pesquisa que a gente debateu no feedback. Eu não vou lembrar o autor, mas era o lance do aprendizado, o quanto o seu cérebro consegue captar e era uma questão um pouco de concentração, que eu me lembro. Não, e outra, muita gente achava que era pela leitura, né, que tinha um maior conhecimento. E não, era experiência. Não, era experiência. Você está falando dessa experiência com amigos, experiência com mulheres, experiência no trabalho e tudo mais. É o que une pessoas. Você, ouvinte, é a melhor coisa para você ter relacionamento bom, relacionamento saudável, relacionamento que vai te fazer extraordinário. Exatamente, para você ter tudo aquilo que a vida pode oferecer, né? Sem querer soar muito Casas Bahia, né? Hoje a gente tá Casas Então, Bahia. Vamos lá. Para você passar a notar, perceber a oferta emocional, esse vai ser o seu superpoder. É agora
que eu vou explicar exatamente aonde que você vai ter realmente esses benefícios de você conseguir se comunicar. Se aquela gata fala que gosta de café e você entende a oferta emocional e você entende que ela está falando das preferências dela, ela está se abrindo e falando para você de coisas que ela gosta e alguma coisa assim, e você agora consegue captar aquele nível emocional da conversa. Você não precisa continuar a ficar falando sobre café. Você pode falar sobre qualquer outra coisa. Você pode falar sobre sensações e emoções. A gente fala muito disso no treinamento, né, DA? Então, tipo, num primeiro encontro, ou aliás, melhor ainda, DA, imagina você conseguir captar ofertas emocionais numa entrevista de emprego. E entender... Esse talvez seja o maior desafio. É um pouquinho mais difícil porque... Mas, cara, dá para você realmente engajar numa conversa com o seu entrevistador. E é algo bom. Claro, não é legal você sentar numa entrevista de emprego e fazer uma pergunta trivial, tipo, o que vocês fazem aqui na empresa? É bom você já ter pesquisado isso antes da entrevista. Né, a gente ainda precisa fazer um episódio desse, né? Mas você entender quais são as motivações, ou seja, as motivações por trás dos valores de uma empresa, de uma corporação, e você conseguir, sabe? Cara, é igual você ser aquele passarinho que canta a música perfeita que ele quer ouvir. A mina também, quando você conversa com ela, parece que você rapta a imaginação dela e você leva ela para a Terra da Maravilha, cara. E vocês têm uma puta conversa. Basicamente, você tá falando pra... Galera, vamos ficar atento à história, né, cara? As histórias, né, das coisas, e tudo que tem por trás, né? As emoções por trás, as motivações por trás. Engraçado você ter falado isso. Eu tava assistindo hoje o Craque Neto, meu Deus. Lá, aquele cara Mas é ele foda. falou um bagulho que era interessante, cara. Ele começou a contar, só ali, rapidinho, né? Drops, né? Como se fala na gíria. Dropzinhos da história de cada clube de São Paulo. Certo. Tenho certeza absoluta que muita gente começa a torcer porque foi influenciado por alguém mais velho. Pai, irmão, ou até títulos quando era criança. E tem muita gente que ignora a história. Sim. E não sabe que possivelmente as suas ideias são contrárias à origem do clube que torce. Claro. Então tem que tomar cuidado com tudo que está chegando em vocês, galera. Relacionamento, principalmente para vocês que estão tendo muito problemas de sair de um casamento ou de um namoro. Sim. Cara, e aí, não sei o que conversar. Não sei o que conversar. Não, é claramente... Ou você que está procurando um emprego, né? Trabalhou tantos anos numa firma. Aí, de repente... Não sei como achar outro emprego. Não sei como fazer entrevista. Me fazer uma entrevista. Fica aqui com a gente. O Like Us Training vai te mostrar. Vamos lá, eu vou te dar alguns exemplos agora do que são essas ofertas emocionais. Eu vou numerar alguns, dar só algumas categorias de como que elas podem... problemas com numeração. Eu fujo da ordem. Não, mas só são 3. se eu errar, facilitou. Eu acho que vai. Se eu pudesse aí, vai ser foda, né? Mas vamos lá. Primeira, é uma oferta por atenção. Isso aí é basicamente... Olha a Casas Bahia aí de novo, né? Olha o slogan. É por causa da oferta, é porque é só da emoção, né? Ela não tem nada a ver com dinheiro, desconto de 30%, Black Friday. Embora muita gente vai discordar, né, cara? Muita gente vai chegar e falar assim, não, mas como assim? Eu não consigo dar emoção se eu não tiver dinheiro. Então, meu amigo, se você já pensa isso... Tem que voltar. Convido você volta para o primeiro episódio. A ouvir todos os nossos podcasts que estão aí. Baixe, vai ouvindo. Aproveita agora o fim de ano que você vai viajar. Se não tiver na praia ali, se estiver no mato e tudo mais, mete ali o nosso podcast, vai ouvindo, porque se você acha que ainda o problema é só dinheiro, a falta ou o excesso dele... E ainda tem vários que dizem isso, cara. Ainda, puta, cada uma, né? Vamos lá. A oferta por atenção é aquela famosa quando, chega, sabe, a sua namorada, chega a esposa e fala, eu conversei com fulana hoje. De novo, a gente falou semana passada, como você fala, tá, né? Tipo, legal.
Você viu fulano, sabe? E você só entender que as palavras são eu conversei com a Fernanda hoje. E você fala, tá bom, que legal, você conversou com a Fernanda. E você parou e você ignorou completamente a oferta emocional que ela te deu, que era o quê? Ela queria só um pouco da sua atenção, certo? Então é importante que você não ignore, que nem a gente acabou de dar o exemplo, de falar, que legal, a Fernanda, qualquer coisa, mas que você se volte a ela. Tipo, pergunta alguma coisa. Pô, sério? E aí, o que aconteceu? Porque ela tá pedindo não para que você converse sobre a Fernanda, não para que você converse sobre a Tati. Você pode até mudar o assunto, mas ela quer te trazer para a conversa, ela tá chamando a sua atenção para fazer parte de algo que é de casal. Então a gente fala, se você quer manter um relacionamento minimamente saudável, quer que a sua esposa não se sinta negligenciada, sabe? A gente falou semana passada, se você é aquele cara que ouve das ex-mulheres, das ex-namoradas, mas você não escuta, mas mesmo assim você tem ouvidos, é porque é exatamente isso, porque quando ela fala alguma coisa trivial e básica, tipo isso aí, você está ignorando a oferta, né? Bom, e se você for um pouquinho mais debochado, um pouquinho mais atrevido, você pode responder para ela daquela forma bem debochada, né? Exato. Nossa, você viu a fulana? Não acredito, meu mas Deus! Que mas não calma. pareça sarcasmo com ela, né? Aí que entra a calibragem. É né? isso que eu tô falando. Se você já tem um grau de intimidade com a pessoa... Use e abuse, porque isso é construção e quebra de rapport porque maravilhoso. Você mesmo assim, você se volta para a oferta dela. E eu tô falando isso porque eu sou assim. Exato, eu também. Minha namorada já sabe disso, mas ela já sabe desde o primeiro dia que eu saí com ela. A primeira vez que eu encontrei com ela. Já quebra rapport. Ela já sabe que eu sou debochado, que eu brinco bastante. Não, se ela, tudo na parte se da ela chegar, né, se ela chegar para você e falar, você adivinha quem eu trombei hoje, você vai falar alguma merda. Brother, não, você vai falar alguma coisa doida. Se não for o presidente da República, ou o Papa, ou sei lá, qualquer personalidade, ou a Marta, se não for nenhuma personalidade, com toda certeza eu vou meio que debochar. Porque aí tem o lance do DA, não me importar com o modo operacional do trabalho dela. Né? A não ser que ela esteja sofrendo psicologicamente, fisicamente. Aí claro. Nós estamos falando de uma outra situação. Mas aí é a calibragem que você sempre fala. Eu sei exatamente que ela não sofre, o tipo de sofrimento que ela sofre. Tá fortinha para levar a zoada fácil. É isso. Se eu for ficar me queixando para ela de todos os problemas que eu tenho com os meus trabalhos... Aí que você está fazendo desfavor, né? E outra, o que vai acrescentar na vida dela? O que eu fico imaginando é o quê? É o fardo que eu já carrego, eu vou levar um fardo para ela também, que é o quê? Ela vai passar a ter uma preocupação que, teoricamente, ela não tem que ter. E outra... Quem garante que realmente eu estou passando problema ou só estou me queixando? Verdade. Ou só estou falando da boca para fora? Verdade. Então, a calibragem, a gente sempre fala isso nos nossos programas, claro, né? A gente sempre vai falar. Então, se você já tem um lado mais debochado, um lado mais saidinho, desde que tenha já um entendimento, um entrosamento entre vocês, use e abuse. Vai, com certeza. Vamos lá. É o 2? É o 2? O 2. Não se perca nas contas, meu querido gringo. O 2 é uma oferta por interesse. A oferta por interesse, cara, é simples. É quando ela chega e fala alguma coisa tipo, esse filme, esse seriado, sei lá, o filme Harry Potter é demais, eu adoro ele. Chuck é demais. A série Chuck é demais, não sei o quê. Sei lá qual série que a garotada tá ouvindo hoje em dia, né? O aditiozão, né? Mas vamos lá. Quando ela chega e fala alguma coisa assim, que essa série é demais, esse show é demais, esse programa é demais e tudo, normalmente, né, principalmente, é aquela de você dar descarga no seu relacionamento, é quando você simplesmente dá aquele pode crer, legal. Isso é a pior coisa. É quando você simplesmente ignora. Porque, e vamos prestar atenção numa coisa, DA. Lembra que a gente falou semana passada sobre o desafio e o esforço que você tem que
ter realmente para ouvir alguma coisa. Vamos supor que você vai no bar, na balada, e você vê aquela gata alto nível, meu, linda, tal, começa a conversar, ela é interessante, aí de repente ela vira e fala de um seriado, eu nem sei qual que eu vou citar, mas algum seriado teen, alguma coisa que seja assim horrorosa, que você, meu, eu vou te dar um exemplo. Não só você odiaria, mas já odeia só de ver a capa, mas você, sabe, é capaz de odiar qualquer um que curta aquilo por ser um negócio tão ridículo. Aí ela vem e fala, nossa, mas o tal seriado, aquele lá, é demais. E lembra, quando eu falei sobre o negativo, Sim. se você se voltar negativamente, ainda vai ser muito melhor do que você ser o que despreza, ou que ignora a oferta emocional. Você fala, porra, sério, mano, é uma merda aquilo. Eu ia citar justamente isso. 2 situações que ocorreram comigo com películas, né, com filmes. Sim. A primeira faz uns 10 anos. A menina chegou para mim e veio tentar me convencer de que eu estava perdendo tempo na vida porque eu não tinha visto a versão nova, ou da época, né? Do Fantasma da Ópera. Você está perdendo tempo na vida. Pode assistir que é maravilhoso. Quantas horas o negócio? 4? Nem sei, cara. Mas beleza. E aí depois teve uma outra situação que uma outra mulher falou para mim, não, pode assistir a saga Crepúsculo, né? Com o Robert Pattinson. E tudo mais, pode assistir, que é ótimo, que não sei o quê, porque é bonito, tem uma puta história. E eu não duvido. Eu também não. A gente não acabou de falar que tem a motivação. Existe a oferta emocional em todos. Eu falei do Harry Potter. E assim, o fato de eu não gostar do filme do Harry Potter ou da saga Crepúsculo deve ser a mesma coisa, porque é o que a saga Crepúsculo? A mina encontra um cara, o cara é um vampiro, ela gosta depois do lobisomem, mas acaba ficando, sei lá, com o vampiro, que seja, alguma coisa merda assim. Aí, cara, dá pra ser contado em 3 frases. Sim. Então, por que fizeram, sei lá, 4 filmes, alguma coisa assim? Cara, é por causa da jornada emocional. Sim. Por isso que a galera gosta, por isso que a mulherada gosta tanto, por isso que a galera fica engajada nisso. Você falou, não, só pra concluir, você falou da negatividade, né? Sim. Melhor você ser negativo na resposta do que ser um cara indiferente, que é a situação que mais é desprezível. Então, para do Fantasma da Ópera, eu falei que ia assistir e não assisti. Sim. Falei, e cuidado, porque você falar tá bom, eu vou assistir, é negligenciar. É não se voltar. Eu concordo com você. Porque é basicamente quando alguém fala você precisa fazer tal coisa, você assim, sério. Aí você fala, tá bom, só para aquele papo acabar na hora. Eu vou aceitar, e mesmo que eu inclua a informação de que ela insistiu muito. Que talvez pode ser uma motivação tanto para fazer quanto para não fazer mesmo. Exatamente, é uma psicologia, né? Assiste. Agora que eu não vou mesmo. Não, assiste. É neurolinguística. Beleza, tá bom, eu vou lá e assisto. E a do Crepúsculo eu falei, não, eu não vou assistir. Muito obrigado, mas então, eu prefiro... Então vamos lá. A oferta por interesse é quando ela fala de alguma coisa que interessa a ela. Tipo, a saga Crepúsculo é demais. Em vez de você ser o cara que ignora, que despreza, o cara que vai jogar o relacionamento no lixo, vai jogar a interação no lixo e falar, é mesmo, legal, ou só aquele comentáriozinho, tá bom, você tem que ser o cara que, ao invés de falar isso, falar, tipo, mesmo que você não curta aquilo, tipo eu com a saga Crepúsculo, falar, nossa, sério, mas por que você gosta tanto, sabe, da saga Crepúsculo? Eu não entendo, me explica aí. O que você acha tão de bom nisso aí? Olha só, como não é nem positiva nem negativa, mas você só engaja, cara. O que você acha? Por que você acha disso? O que tem de tão bom nisso aí? Me explica. Agora ela tá conversando sobre aquilo, ela tá falando das emoções que ela sente, que isso é bom e aquilo é bom, e quanto mais profundo você entrar, não no filme, não no roteiro, não precisa, cara. Quem quer ouvir, né, coisa do roteiro, você ainda nem viu, mas você falar... Eu gostaria. Mas você falar, então, vale a pena entrar. É porque assim... Vale a pena entrar, porque tudo que acontece no roteiro vai ter o apelo, né, o apelo e a oferta emocional por trás e por baixo daquilo. Mas aí cada um é cada um. Exato. Eu sempre tive interesse em saber... mas me convence aí que realmente... Mas é perfeita essa postura. Me convence porque eu deveria realmente... Antes de eu meter
pau na saga Crepúsculo, me fala, quais são as qualidades? A gente estava debatendo esses dias sobre Harry Potter, né? Sim. A saga Harry Potter. O primeiro, pra mim, tá, galera? Pra mim, o primeiro filme é bom e depois é um saco. Tudo é um saco. Pra mim, esses negócios aí de duendinho, só que assim, de bruxinho... Só que a gente sempre conversou... O que eu conversei com você é a importância que ele tem para a sociedade. Com certeza, não. O contexto do mundo e a situação do quê? A hora que a gatinha chega e fala... Você viu já o Harry Potter? Mas o interessante é que você não precisa conhecer o Harry Potter, né, cara? É só você engajar com o fato que ela tá falando de alguma coisa que ela ama, ela tá falando de alguma coisa que ela gosta, ela tá pronta para conversar sobre filmes. É legal você ter tocado nesse assunto, porque né? Muitas pessoas vão chegar e falar assim, né, puta, aquele pensamento rápido, né, de segundos, né? Ela tá falando e o seu cérebro tá trabalhando e você pensa assim, nossa, ela vai me achar ignorante porque eu não sei o que é Harry Potter, então, não sei mano, o que. Só que nessa situação, você não precisa chegar e falar assim, não gosto, e de não novo, me interessa. E de novo, a gente busca saber, Harry Potter, ele é algum escritor, me explica, ele é um filósofo, não sei o que, me ensina aí, não tô sabendo. É uma cidade, é uma comida. Ciência. O DA, e o interessante, isso vai fazer é que a gente está falando, o sucesso que o filme teve, o sucesso e o efeito que isso tem. A gente está falando de você. Exato. E como você vai conseguir fazer o seu sucesso com aquela gata, o seu sucesso com a sua esposa, com a sua namorada, você conseguir manter o seu relacionamento até levar aquela gata para casa. E você entender essa oferta emocional, você sacar que ela está falando de mais do que simplesmente um filme, ela está abrindo o coração e falando dela para você, vai permitir que você capitalize, cara, que você aproveite de todo o estado emocional que ela se encontra e deixa que ela seja levada por esse estado emocional e cada vez entre mais nisso aí. E você, só ganha os pontos, cara. Você ganha muito mais influência, muito mais, né, muito mais território emocional com ela. Aí você consegue muito mais, com certeza, do que você quer, aquele relacionamento mais, né, aconchegante, algo assim, né? Então, existe, cara, lembra que a gente sempre fala, vamos citar de novo, a Maya Angelou. Já citei 1000 vezes. As pessoas vão esquecer do seu nome, vão esquecer do que você faz, vão esquecer do que da sua... Mas nunca vão esquecer do que você as faz sentir. Então a gente está falando exatamente disso aí. E, mano, de novo, falamos semana passada. Não é só ser bom ouvinte no sentido de é fazer afirmações e fazer perguntas. Faço vídeo no YouTube, passo pra galera, fórmula da conversa. Ela responde alguma coisa? Faz alguma afirmação, segue com alguma coisa, mostra interesse. Sim, só que agora o que a gente está falando, o seu nível de atenção vai influenciar diretamente na qualidade da conversa que você vai ter com ela. Então, se você conseguir ver essa oferta emocional, você vai ter mais tudo o que você quiser ali. E a terceira, só para encerrar as 3 aqui, é a oferta por apoio emocional. E essa... Mano, é a mais fácil de você captar, cara. Peraí, é fácil pra quem? Sabe por quê? Não, todo mundo vai reconhecer. Mas você tá usando... Vamos falar de linguística rapidamente. Você tá usando muito a palavra emoção. Tá? A palavra-chave aqui é apoio. Aí é uma oferta por apoio. Pensa no apoio. Esse é o contexto. Esse é o além que vocês têm que enxergar quando vocês forem conversar com uma mulher e a mulher te perguntar se você gosta de café. É o além do quê? Nós não estamos falando exclusivamente da emoção. Essa não é a palavra que exato, você está vendo até uma terceira camada aí. A terceira camada. A emoção não é o que a gente... Óbvio que a gente tem que trabalhar a emoção sempre. Mas a gente sabe que muitos homens têm problemas com lances de romantismo. Não, entender emoções. E basicamente entender emoções. Como se os caras não sentissem raiva, tristeza, alegria, né? Caralho. Mas esse apelo, essa oferta por apoio emocional, é aquela simples, é quando a gata... Mano, a gente falou na semana passada, você achou que foi o melhor exemplo de que quando alguém perde um ente querido ou perde o emprego e você simplesmente dá aquele não, você vai ficar tudo bem.
né? Que não é nem positividade tóxica, mas é algo que realmente demonstra que eu não estou dando a mínima pro seu problema. Não estou nem prestando atenção. Fica tranquilo, você vai ficar bem. Tá já era. Mais que na cara, né, cara? Deixa na cara que você está desprezando a pessoa. Então, quando aquela gata chega e fala, ai, eu tô preocupada com tal coisa... Mano, simplesmente falar para ela, não se preocupa, vai ficar tudo bem, é você ficar naquele piloto automático, que nem o médico que fala, não, já ouvi esse diagnóstico aí, sabe? Tô a receita aí. E você vai passar aquele desprezo, você não vai passar credibilidade, você não vai passar aquele fato de que você realmente se importa com o que ela sente, o que acontece. Então, mano... Essa oferta emocional ela também pode vir de uma forma negativa. E eu falo negativo não que ela seja ruim, mas a negativa é, por exemplo, a perda de um ente querido, perda do emprego, alguém se fuder na vida e você simplesmente ser algo mais do que aquele cara que fala, não, vai ficar tudo bem, fica tranquila. Então, mano, seja mais presente, entra mais no sentimento. Se ela tá com medo... Mano, pensa... Busca entender a situação dela, né? Dea, se você tá conversando com uma gata... E seja no bar, seja na primeira noite, cara, que você tá só conhecendo, você começa a falar, sei lá, sobre sonhos e alguma coisa, ambições. Não que é para conversar tanto rapport assim quando você tá conhecendo alguém num bar. Mas se ela falar, eu sou tão preocupada com tal coisa, mano, olha o gancho que você pode ter, que simplesmente ela tá ali abrindo o coração para você e falando da preocupação dela. Ela tá falando dos medos que ela tem, das inseguranças dela. Por isso esse nível é muito alto. Que nem a gente falou lá no começo, que vulnerabilidade deixa as pessoas com medo de se abrir. Então, quando... Ninguém gosta de ficar no vulnerável, né, cara? Exatamente. Nenhuma situação. Ninguém gosta de ficar no popular com as calças na mão. Exato, né, mas você precisa. Abaixar sua calça Perfeito. No meio de uma multidão. Né? E por isso que essa coisa de vulnerabilidade, ela tá tão atrelada com confiança. Se você é um cara aqui no Like Us Training que já tá pegando comunicação com mulheres, confiança, e já tá, sabe, trabalhando isso melhor, você vai ser um cara que não vai ter mais medo de ser vulnerável e botar lá, porque, de novo, defeitos todos nós temos, medos todos nós temos, inseguranças todos nós temos. É como lidamos com isso que faz toda a diferença. Então, vamos lá. Essa camada... Assim, quando ela chega e fala para você alguma coisa assim, eu amo café, é uma conversa trivial. Só que você tem que entender que as palavras eu amo café é a primeira camada, né? A camada das palavras. Essa camada é uma proteção, cara. É uma proteção para ela não chegar a olhar... Uma gata que você conhece há 10 minutos num bar, olhar para você no olho e falar, sabe, eu tenho amor e paixão por bebidas que você toma em casa, sabe? Que abre realmente qual é a emoção por trás do eu amo café. Entendeu? Ou se ela gosta de tal artista, se ela gosta de ouvir, sei lá, Lady Gaga, porque, sabe, alguma música faz ela sentir vulnerável, triste, ela fala, ela vai virar para você e vai falar, eu curto Lady Gaga. Porque essa camada é a camada que vai protegê-la de não ficar vulnerável e falar, sabe, quando eu ouço essa música ou aquela música, eu sinto a tristeza e tal, ou sinto essa alegria, ou, sabe, ela abriu os sentimentos. Não! A conversa que a gente tem para não ser vulnerável é, eu gosto de Lady Gaga. E você ser, que legal, eu gosto de Nirvana. Aí você, sabe, não captou, não capitalizou e, cara, não vai ter tanto sucesso assim com seus relacionamentos. Então, passa a perceber, a reconhecer e a voltar-se em direção a essa oferta emocional. Entende que quando ela fala eu gosto de Lady Gaga, que ela está falando algo muito mais do que simplesmente eu gosto de Lady Gaga. Difícil explicar, né, Dea? É foda. Mas eu acho que tomara que tenha ficado claro, né? Isso vai fazer com que todos os canais, porque se você entra numa conversa emocional com ela, aí, meu irmão, aí, sabe, ela se abre para você. E de todas as formas, você sabe, todos aqueles canais. E se você ignorar e se voltar, você vai fechar portas. Por isso que a gente está falando tanto aqui de divórcio, tanto aqui de relacionamento que você dá descarga, tanto relacionamento que vai dar ruim, que vai dar em divórcio, que nem o Dr. Gottman, né, que a gente citou domingo passado, consegue prever
vê. Então, se você é um cara que está ignorando... Isso sem ele ser mágico, né? Sem ser mágico, sem exato. ser mágico, ele já consegue prever se clipe. você começa um relacionamento com a mulher e se você vai... Quanto tempo você vai durar com ela, né? Exatamente. E é simplesmente, é um clipe de 30 segundos. A esposa sai na sala e fala, ai, amor, eu vou cozinhar frango hoje para tudo. Ele fala, sabe? Esse é o casal que dentro de 6 anos, 94% vai ter divórcio. O cara que se volta a isso pode até ser negativo. E se liga que eu vou ter agora essa é interessante, cara. Porque, de novo, quando a gente chega nas pessoas com problema, é uma questão de baixo valor, e a gente cita muito sobre valor social, tem que refazer os episódios, mas a gente não quer pessoas que cheguem com problemas, né? A gente quer evitar realmente choradeira, a gente busca realmente positividade na nossa vida e busca ser positivo, mas muitas vezes essa parte, principalmente um pouco mais negativa dela se abrir com os medos e um lado emocional, você tem que estar um pouquinho pronto para isso, certo? No casamento, cara, isso é importantíssimo, porque se você vê que o seu casamento tá nas últimas, que o seu casamento tá, cara, você quer resgatar ele, porque você percebe que tua esposa já não tá mais com tesão, ela, sabe, não quer mais sexo, a comunicação em casa tá muito pouca, sabe por quê? Porque você tá ignorando já essas ofertas emocionais já há muito tempo. E você ainda tem como resgatar o casamento. O que você vai precisar fazer agora é prestar atenção para as pouquíssimas ofertas emocionais que vão vir na sua direção. Porque se vocês ainda estão juntos, ainda vão vir. Ainda vai vir, só que elas vêm mais raramente. Posso ir um pouquinho além disso que você acabou de dizer? Certo. Eu estou querendo falar com você, especificamente, que está com um casamento aí chamado nas últimas. Tá ali já quase... a mulher não querendo saber mais do céu. Não tá céu. sabendo de nada, aquela coisa toda. Eu acho muito difícil, né? Não vou falar que é impossível, mas eu acho muito difícil e é complicado e até certo ponto inconcebível para o meu entendimento que determinadas pessoas, estou falando justamente desses maridos, né, ou namorados que tá ali em iminência de terminar o namoro e tudo mais, eu não acredito que eles assistam a folhetins, filmes, seriados, leiam livros, vá a museus, qualquer coisa, ouve amigos. Eu não acredito que eles não conseguem absorver e aprender com os erros dos outros e não perceber o que está acontecendo com ele próprio. Qual é a situação? Você está me falando uma situação hipotética, né? Que o cara já não trepa com a mulher faz quase um ano, não mal conversa na hora da janta, babá. Quantos filmes você já viu disso? Quantos seriados você já viu disso? Total. Isso é um retrato do casamento, na verdade. Quando a gente pega, é quase um retrato já que a gente tem que o casamento é assim. Por quê? Porque a gente costuma realmente não se voltar para a oferta emocional. Perfeito. A gente até falou, lembra quando a gente fez até, que eu ia até levantar o quiz, mas a gente já respondeu o quiz, que você, quando falou de como eu me visto. Até aí, foda-se como eu me visto, eu não tô nem aí para a tua opinião. Mas lembra quando você falou sobre, eu não tô nem aí para como você se veste? Aí eu falei, peraí, DA, se liga de que como a negativa, você criticar, pelo menos mostra que você está se importando. Exatamente. Pelo menos mostra que você prestou atenção. Pelo menos mostra que você percebe, entendeu? Porque a nossa sociedade da atenção agora, Facebook, smartphone, tudo ali. Cara, a gente, né, tem estudos dizendo que você a acha gente... mesmo que a sociedade dá atenção? Não, a gente vive na sociedade da atenção porque a gente tem várias redes, equipamentos, notificações, nesse sentido, brigando mas... pela sua atenção. E a nossa atenção é o que mais está em risco nesse mundo, né? nesse contexto, porque está se vendo hoje, por exemplo, a gente que faz YouTube. Sabe-se que as pessoas não conseguem, em média, assistir um vídeo que é mais longo que x minutinhos. Aqui, se alguma coisa não capta o interesse nos primeiros 7 segundos, a pessoa já perde o interesse e já vai para outro aplicativo, já passa o post. Enfim, então isso aí vai ter um resultado final. E
E o resultado final é você não conseguir se relacionar com pessoas, porque simplesmente você não tem a capacidade de se concentrar, ouvir o que ela está dizendo, né? Você não vai prestar atenção e você vai querer sempre que a pessoa tenha uma novidade para você, né? Sempre venha com algo novo. Não, mas... E rápido, né? Pronta entrega, né? Cara, não é assim, a vida não é assim. E a gente falou semana passada, e eu falei, e parece assim, você não me deu nenhum comentário de choque, mas eu falei algo realmente muito chocante. Que você ouvir é algo cansativo pra caralho. Sabe aonde você vai pegar isso aí? Quando você faz, por exemplo, teatro. Eu discordo um pouco, não, mas se liga. Você tá sendo meio extremista. Não, assim, no sentido de você fazer teatro e de você trabalhar com alguma mídia onde você tem que prestar atenção em cada palavra. E eu não só atenção, tipo, assistir um filme, porque assistir um filme pode rolar passivamente. Se você tem que, por exemplo, stand-up rola muito isso, comédia de improv, que você tem que estar prestando atenção em tudo que está acontecendo ali no mínimo detalhe para estar pronto para lançar e falar alguma coisa. Você faz 2 horas disso, seu cérebro fica exausto, porque realmente você ouvir com esse nível de atenção, com esse nível de raciocínio, requer muito. Uma vez disseram que pensar cansa. Aí muita gente acaba lançando mão de ignorar, né, as situações. Se você está ignorando, por exemplo, tudo que a gente falou aqui nesse podcast, lamento. Espero que você não tenha ignorado e que você tenha ouvido muito bem e principalmente, por favor, né, obviamente, você tenha baixado e compartilhado com seus amigos, com os amiguinhos, né? Ou porque, DA, 2 quintas atrás, né? Ou a quinta retrasada, né? Não perca nas contas. A quinta retrasada, o que acontece? A gente deu um preâmbulo para esses episódios e falando justamente das perguntas. Que quando o cara chega perguntando, e aí, como é que eu faço para pegar uma gata? Como é que eu faço para fazer minha mulher voltar para mim? Bom, se você entendeu o que a gente explicou nesses 2 episódios, você já está se colocando num lugar que, cara, passível já de atrair qualquer tipo de mulher, mulheres cada vez mais de alto nível, você conseguir resgatar seu casamento, ter relacionamentos melhores com seu chefe, amigos, tudo mais, né? Esse aí é o grande segredo, né, não, D.A.? Com certeza. Meu querido Eduardo Ross, meus queridos ouvintes, terminamos aqui o 2º domingo de dezembro falando sobre relacionamentos. Vamos dar uma pausinha aqui para vocês absorverem todas essas informações. A gente tem aí para falar alguns assuntos que vão ser pertinentes, né? De como a gente se relaciona. Por exemplo, qualificação. A gente talvez falar um pouco sobre framing também, né, Dea? Que eu não sei se esses 2... E trabalho, né? Vamos também falar, vamos puxar um assuntinho sobre network também. Essas ofertas, eu acho que elas entram muito para trabalho, né, cara? Tem que entrar para trabalho. Eu acho que tudo que a gente fala no Like Us Training é voltado para relacionamento em geral. Se o nosso ouvinte quer algo mais específico, que é, trabalhar melhor mensagem de texto, tem lá no www.likeUstraining.com.br tem os treinamentos. Fórmula do texto proibido, escola da paquera. Então é algo específico para isso. Ou agora, se ele quer acompanhar a evolução da sociedade, a evolução das pessoas, entender coisas que foram ocultadas para ela durante a infância, durante a pré-adolescência e tudo mais, vem com a gente aqui no podcast Like Us Training. É isso aí. Ofertas emocionais vai ser a ferramenta, vai ser o entendimento, o aprendizado que fará com que todo relacionamento que você tem e terá de agora em diante decolar, que você consiga tudo aquilo que você quer das pessoas que estão ao seu redor. E eu não digo isso daquele jeito maquiavélico, né? Mas que você tenha o melhor das pessoas, né, Dea? Faz toda a diferença isso aí na sua vida, vai fazer diferença para o seu estilo de vida. E eu acho que todo mundo já deve estar ciente disso aí. Um abraço aí para todo mundo, para a galera aí que está no Apple Podcasts também. Você que está no iTunes, dá uns 5 estrelas para a gente aí, pedindo de coração, que a gente está aí cada vez, né, melhor, mais nas paradas aí. Mandar uns 5 estrelas para nós, mandar aquele rating, aquele likezinho aí na sua plataforma, vai fazer com que, né, suba o nosso programa e a gente consiga fazer cada vez mais, cada vez melhor. Boa semana aí para todos, boa semana DEA,
Lembre-se aí todos, faça o melhor para aplicar o que você aprende aqui. Falou. Obrigado, Eduardo Ross. Eu sou o Dead, diretamente da cidade de São Paulo. Obrigado a todos. Esse foi o antepenúltimo domingo de 2021. Tá acabando. De conta aí. Tá acabando o ano. Sejam extraordinários, meus queridos. Até semana que vem. Falou. Acabou mais um podcast Like Us Training. Mas fique conectado com os nossos conteúdos. Temos vídeos no YouTube, dicas exclusivas no TikTok, Instagram, Facebook e Twitter, além do melhor programa para você ter o estilo de vida que sempre sonhou. Acesse www.likeustraining.com.br para saber mais sobre nossos programas